Mais uma vez estamos aqui presentes na casa de Paulo de Tarso para fazermos comentários, umas reflexões sobre a bem-aventurança. Mas antes de iniciarmos essa atividade desse dia, nós temos que realmente pensar um pouquinho sobre o nosso mestre e amigo Jesus. Então vamos cerrar os nossos olhos e agradecer a Ele por termos essa oportunidade maravilhosa de estarmos sendo convocados para tomar a palavra e conversar um pouquinho com nossos irmãos que estão nos assistindo em alguma parte do nosso mundo terra, falando sobre Jesus, sobre as bem-aventuranças de Jesus. Te agradecemos, Mestre amado, por tudo que tem nos dado, por tudo que tem nos proporcionado nesse decorrer de nossa existência material. Que a tua paz, Mestre, possa estar em todos os lares, em todos os corações. E assim, já harmonizados com a presença de Jesus, que disse: onde estiver um ou dois reunidos no meu nome, entre eles estarei. Vamos dar início a essa atividade aqui na Seara de Paulo de Tarso. Que assim seja. Então, meus irmãos, a gente fica muito agradecido por poder dirigir a palavra a vocês. E lembrar, quando a gente fala aqui Seara de Paulo de Tarso, desse grande apóstolo do Mestre Jesus, a grande mudança de Paulo de Tarso, a estrada de Damasco de Paulo de Tarso. E aí até a gente faz uma pequena reflexão dizendo: será que nós já passamos, ou já estivemos, ou vamos estar na nossa estrada de Damasco? Porque nós sabemos hoje, eu tenho essa consciência muito tranquila, que quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, é os ensinamentos que ele trouxe. Isso é exatamente isso. Então, a hora que nós conseguirmos pôr em prática os ensinamentos de Jesus, certamente nós vamos estar no reino de Deus. Mas, como é uma coisa bastante difícil para o nosso nível evolutivo ainda, então a gente às vezes vem caminhando de maneira um pouco capenga. Faz uma coisa boa ali, faz uma coisa mais não tão boa ali adiante, mas nós estamos tentando buscar essa perfeição tão almejada. E certamente já nesse processo reencarnatório, de algumas vezes já estar aqui na face da Terra, nós já demos alguns passos bem largos nessa busca. E hoje, nessa melhor encarnação que estamos tendo, a gente está conseguindo evoluir. Claro que muitos perguntam, mas vocês são uma religião cristã? Sim, somos. Por que nós somos cristãos? Porque nós acreditamos em Jesus. É tão simples assim. Assim, a Igreja Católica também é cristã, acredita em Jesus. As evangélicas, alguns segmentos evangélicos, pentecostais, também acreditam em Jesus. Então também são religiões cristãs. Tá? Porque nós sabemos que o Mestre é o nosso Mestre. É o espírito mais evoluído que passou aqui no plano terreno. É o governador do planeta. Ele que criou tudo o que existe. Ele está conectado com Deus. Podemos falar nas coisas modernas, Ele está conectado. O que Deus pensa lá é exatamente o que Ele pensa aqui. Então não há divergência no pensamento de Deus, que criou todos os mundos habitados. Aí que está a grande diferença de Deus para Jesus. Aonde existem outros Cristos. Nesses outros mundos habitados, com outros seres vivos, humanos, podemos dizer assim, não. Humanos nós estamos aqui. Não sei como é que é os espíritos que estão lá nesses outros mundos habitados. Mas tem lá, com certeza. Porque nós não estamos sozinhos em todo esse universo. Então, há muitas moradas na casa do meu pai, já dizia isso. Então, por isso que nós temos que obedecer e sentirmos que nós podemos fazer um pouco mais. Um pouco mais. E aí vem a grande diferença. Porque nós precisamos aprender.
Então nós precisamos ler, nós precisamos pôr em prática as nossas leituras, porque só assim nós vamos começar a fazer o que lemos, fazer o que aprendemos. Porque é difícil para nós, sem ter esse conhecimento das obras básicas, sem ter o conhecimento da literatura de Kardec, da literatura de Divaldo, da literatura de Chico e de tantos outros espíritas, né, evoluídos que passaram por aqui, é muito difícil nós mudarmos nosso comportamento. Porque nós somos ainda muito mais matéria, né? Matéria densa do que espiritualidade. Então nós temos que entender, mas qual é o nosso melhor momento? Onde é que nós vamos passar a maior parte? Qual é a verdadeira vida? Para muitos irmãos, a verdadeira vida é a vida aqui na Terra. É essa vida que estamos vivendo, de carne e osso. Para nós espíritas, nós já estamos entendendo que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, como é que nós vamos saber se nós estamos fazendo algum progresso? É quando os bens espirituais estão acima dos bens materiais. Quando nós já nos sentimos com maior prazer nas atividades espirituais e não nas materiais. Porque a material é transitória. Todos nós sabemos que tem um início e um fim material. Mas espiritualmente não, é uma continuação sempre. Então a vida é eterna. Mas qual a vida que é eterna? A vida espiritual. E lá nós vamos, e depois de um determinado tempo, e aí nós temos uma diferença com as nossas outras irmãs, né, de religiões, co-irmãs, que nós entendemos que a gente vai e volta. Nós não vamos ficar de eterno no mundo espiritual. Lá nós vamos lá, vamos fazer algum estudo, algum progresso, aparar algumas arestas, entender e ver no que nós falhamos, o que deixamos para trás, e aí vamos voltar, como já voltamos muitos, porque segundo as informações da espiritualidade maior, nós somos espíritos milenares. Então nós já tivemos aqui muitas outras vezes. E isso é importante que nós possamos falar agora. Então, essa humildade que devemos ter e que ainda não temos, tá? Nós temos ainda muito orgulho, nós somos muito egoístas ainda, né? Somos, porque faz parte da nossa ignorância, né? A gente diz, o fulano é muito mal. Não, ninguém foi criado para ser mal. A maldade é porque nós somos ignorantes. Por isso que ainda às vezes alguns irmãos praticam alguma maldade. Mas não fazem porque são maus, fazem mal porque são ignorantes. A partir do momento que tiver o esclarecimento, ou seja, ter o despertamento, porque nós já sabemos que a centelha divina está dentro de cada um de nós, que Deus está dentro de cada um de nós. Só que nós temos que despertar isso. E não é fácil. Não é fácil, não vou dizer para vocês que é fácil. Mas Jesus ensinou para nós muitas coisas. Muitas coisas depois a doutrina espírita veio para completar. Tá? Então, mas ele ensinou nós a perdoarmos. E nós temos dificuldade de perdoar. A dificuldade é imensa. Então, às vezes, a gente vê próprios irmãos espíritas dizendo, eu perdoo, mas não esqueço. Que eu não tenho amnésia, não tenho Alzheimer, não tenho o quê. Eu digo, não, meu irmão, não podemos dizer assim. Como o mestre ensinou? O mestre ensinou que o perdão tem que se colocar o véu do esquecimento em si. E foi assim que ele perdoou. Ele perdoou esquecendo, ele não ficou cobrando mais de ninguém. Agora nós queremos fazer o perdão ao nosso modo. Nosso perdão imperfeito, que não é perdão. Então, enquanto nós não conseguirmos pôr em prática os ensinamentos de Jesus, certamente ainda retornaremos ao mundo de prova e expiação, como esse que é a Terra, muitas e muitas e muitas vezes. Porque nós somos assim, teimosos. Sabemos o que é correto, mas não conseguimos fazer. Enquanto nós tivermos esse
apego aos bens materiais, que hoje ainda temos, 2022, nós somos muito apegados à matéria, muito apegados ao dinheiro, muito apegados à terra, muito apegados aos bens, à casa, o carro, enfim, e até roupas que nem servem mais em nós, mas a gente é apegado. Então, quando nós tivermos esse apego a esses bens materiais, dificilmente, realmente, nós vamos conseguir ascender a luzes mais altas, ou seja, a planos espirituais mais elevados. Muitos colegas, muitos amigos, né, de doutrina falam sobre a transição planetária, que o próprio Divaldo fala, né? A transição planetária vai acontecer, já está acontecendo, e aí a gente se pergunta, mas será que nós iremos para um mundo de regeneração? Essa é a pergunta que todos os espíritas fazem, que todos os cristãos fazem. O que tem lá nesse mundo de regeneração? A gente diz, olha, lá já não vai predominar o mal, como predomina no mundo de prova e expiação. Vai existir o mal, mas em proporções bem inferiores à daqui da Terra. E a gente pensa, então seria ótimo ir para lá. Mas nós estamos preparados para ir para lá? Nós estamos preparados para ser selecionados para ir para um mundo de regeneração? Então, praticamente nós já temos a resposta, né? Cada um tem a sua resposta. Porque quando começa a se olhar, começa a se ver que ainda é invejoso, que ainda é raivoso, que ainda tem ciúme, que ainda tem uma série de outros defeitos, a gente já começa a dizer assim, eu acho que eu não vou ir, não. É como uma prova na escola. O professor diz que vai ter prova num dia aprazado tal, e a gente não estudou nada, chega lá e dá a prova, e a gente já vê, levei pau. Não estudei nada, não sabia quase nada, respondi 1 ou 2 questões só de 10, eu devo ir muito mal nessa prova. E nós a mesma coisa. Só que lá o ano é um ano material, é um ano civil, já dali mais, ou talvez até no próximo mês podemos recuperar. Aqui é uma existência inteira. Então nós não podemos achar assim, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Não, nós temos que estudar e fazer as reformas necessárias, aparar as arestas, ver o que está certo para nós e o que não está certo. Em algum momento da existência eu agia desse jeito, mas hoje, depois que conheci a doutrina espírita, eu não acho melhor essa maneira de que eu tinha antes. Tá? Então por quê? Porque nós sabemos que amor é liberdade, amor não é prisão. Em nosso mundo de hoje a gente vê o quanto ainda as pessoas dizem que batem, que matam por amor às suas esposas. Principalmente nós, né, do sexo masculino, somos muito mais agressivos, né, e fizemos esses atos dizendo que a gente amava. O que não é verdade. Então quando a gente toma consciência disso, a gente tem que mudar. Sob pena, realmente, nós chegarmos lá, vamos ter que prestar conta desses nossos atos. Então, por isso que a gente está aqui hoje fazendo uma reflexão da bem-aventurança, falando um pouquinho da humildade, que é uma das características principais para nós chegar a mundos mais superiores. E aí a gente vai se perguntar, será que eu sou humilde? Será que eu consigo realmente ter uma posição de humildade? Porque nós temos dificuldade nessa matéria. Nós temos dificuldade nesse momento de como ser humilde, o que é humildade, por que a gente não consegue ser humilde? Né? Então a gente tem muita dificuldade mesmo, porque a gente às vezes, né, é educado, né, num lar onde isso nunca foi aventado. Embora a gente possa ter anos já na doutrina espírita, nós ainda temos pouco conhecimento prático dessa doutrina que a gente professa. Mas aqui ele diz, a primeira virtude é a humildade. Nada se inicia senão pela humildade. Por isso, ela é a primeira das virtudes. Como na subida de uma montanha, para alcançar o cume, é preciso dirigir-se primeiro ao pé do monte. Ao pé do monte. Tá? A base, né? A base
E ali nós vamos começar a subir. E tem que ser um passo de cada vez. Nós não podemos de maneira nenhuma achar que vamos chegar ao pico do monte sem dar o primeiro passo. Então nós não vamos conseguir realmente sair daqui sem dar os primeiros passos. De ser humilde, de ter amor às pessoas, de ser fraterno, de ser bondoso, né, de ser alegre, de saber perdoar, saber amar, de reconciliar-se também, né? Então, são essas características que nós vamos ter para poder ver se nós já estamos um pouquinho adiante. Senão nós vamos ter muitas dificuldades mesmo, porque nós vamos retornar à pátria espiritual. Tá? Então, nós todos já estamos numa fila, alguns mais à frente, outros mais atrás, mas nós estamos numa fila. E nós temos certeza absoluta que vamos voltar. Mas parece assim que as nossas atitudes do dia a dia não nos dão essa certeza. Parece que nós vamos ficar aqui para todo sempre. Nós vamos ter uma vida de 200, 300, 400 anos na face da Terra. E isso não é verdade. Em algum momento dessa caminhada ela será interrompida. E aí não adiantará mais nós acharmos a oportunidade que eu tinha eu perdi. Até termos nova oportunidade, algumas décadas vão se passar na espiritualidade. Tá? Então por isso que o nosso maior aprendizado é neste momento que estamos vivendo. Então se a humildade é um dos fatores básicos do nosso crescimento. É um dos fatores que nos leva a sermos mais felizes. Agora a gente vai perguntar, mas como é que eu vou ser humilde? Como é que eu vou buscar a humildade? Onde é que eu compro a humildade? Exatamente isso. Nós vamos ter que pensar, nós temos que estudar. E é por isso que a Casa Espírita oferece vários cursos, né, área de estudo, para que a gente possa, realmente estudando, olhando a doutrina de outro olhar, comece a pensar, tá, que nós podemos ser um pouquinho melhor. Então aquela coisa, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se rebaixa será exaltado. Tá? Então nós temos que ter esse cuidado, né? Que a doutrina sempre nos passa esses ensinamentos. Então as pessoas às vezes são espíritas e aí ficam a pensar, né? Será que eu estou agindo de maneira correta? Será que eu estou conseguindo realmente amar os meus irmãos? Porque são todos conhecimentos. Se nós pegar toda a lei, né, da boa-aventurança, né, do Sermão da Montanha, nós vamos ver que ali está tudo resumido. Se nós ficasse só ali, estudasse, tentasse praticar, não precisaríamos fazer mais nada. Certamente nós chegaríamos ao plano espiritual mais sorridente, com a missão cumprida. Mas nós temos essa dificuldade ainda, né? Então, por isso que nós, quando pegamos o Evangelho aqui para fazer uma leitura, a gente às vezes fica pensando assim, será que eu já estou conseguindo vencer isso? Será que eu estou conseguindo, né, colocar em prática os ensinamentos que aprendi? Tá? Então a gente vê que a gente tem essa dificuldade, a gente não consegue. Por que a gente não consegue? A gente não consegue porque nós ainda não somos humildes, nós somos orgulhosos. E aí isso é uma coisa diferente, porque quem é orgulhoso nunca será humilde. Quem é egoísta nunca será humilde. E é até difícil quem tem esses dois hábitos, né, de orgulho e egoísmo, até da prática do bem. Ele só vai fazer se tiver vantagem de praticar a caridade. Dificilmente o orgulhoso e o egoísta consegue amar. Difícil. Porque são pensamentos, são atitudes que não coadulam uma a outra. Mas aí vamos dizer, mas eu lhe amo. Mas que amor é esse? O amor que mata? O amor que liberta? O amor que sufoca? Porque se nós temos esses defeitos que são gravíssimos, para dizer a verdade, nós não temos condições de amar realmente. Nós podemos ter para sufocar, para aprender, para tirar a liberdade. Então, a gente
pensa que ama, mas a gente não ama. Porque amar é liberdade, amar é deixar aí, amar é deixar a pessoa feliz. Esse foi o amor de Jesus. Então por isso que a gente vem para cá e tenta conversar um pouquinho, né? E fazer uma reflexão com vocês e com a gente mesmo, né? Buscando um maior esclarecimento. E é tão triste quando a gente vê que não consegue às vezes. Mesmo a gente sendo estudante da doutrina espírita, a gente começa a se pensar e a se cobrar disso. Mas como eu caí numa cilada dessa? Então hoje nós temos que, como espírita, como estudante da doutrina espírita, né, como frequentador da casa espírita, como divulgador da doutrina espírita, nós temos que fazer um esforço grande para fazer essa mudança interior. E a gente tenta. Eu estou dizendo, a gente tenta. E às vezes a gente resbala, às vezes a gente cai, mas a gente não pode ficar lá caído, chorando. A gente tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Nós não estamos aqui dizendo que quem fala aqui, ou quem está na casa espírita, ou quem preside, são pessoas santas. Não somos. Nós temos muitas arestas, muitas mazelas a serem apuradas, né? E reparadas. E se aqui nesse mundo estamos hoje aqui presentes, é porque nós somos espíritos ainda bastante atrasados. Agora, quando a gente tem essa oportunidade de chegar na casa espírita e falar, é porque nós estamos já tentando fazer alguma mudança. Nós estamos tentando ser um pouquinho diferente. Nós estamos entendendo que há necessidade do trabalho doutrinário. E é isso que a gente gostaria. Nós podíamos fazer muitas mais coisas ainda. Podíamos fazer uma mesa redonda, podíamos conversar sobre a doutrina espírita, porque acho que nós temos muito que aprender. E a gente aprende um com o outro. Porque aquela leitura, às vezes silenciosa, no nosso lar, muitas coisas se perdem ali. Então, quando a gente faz esse estudo conjunto, a gente grava mais alguma coisa. A gente assume algumas responsabilidades com os outros também. E essa é a doutrina que Jesus veio nos ensinar. A doutrina do amor, a doutrina da paz, da concórdia, da bonança. Tá? Então, nesse novo ano que está começando, praticamente, podemos dizer assim, né, nós temos que pensar nessas mudanças. Nós queremos paz, mas não guerra mais. Não queremos estar aqui discutindo com alguém, nos ferindo, nos magoando, né, e até ficando de mal com as pessoas, às vezes, das nossas relações. Se Deus, às vezes, põe nós na família, é porque nós precisamos nos unir. Quantas famílias estão destroçadas? Quantos irmãos estão brigados? Quantos filhos estão brigados com o pai, pai com o filho, pai com a filha, mãe com a filha, enfim. Mas não por causa de Jesus, é por causa da nossa intolerância, da nossa impaciência, do nosso orgulho, das nossas vaidades. Às vezes a gente se acha melhor. Mas todos nós sabemos que o final será igual para todos. A morte do corpo físico e a destruição dessa matéria. Quando chegarmos lá no plano espiritual, não será nos perguntado em nenhum momento quanto você tinha, quanto você ganhou, o que você era. Vai ser perguntado que bem você fez, que caridade você praticou. Quem você verdadeiramente amou? Quem você auxiliou? São as perguntas. E talvez a gente vai realmente olhar para trás e não vai ver que não fez muita coisa. A gente deu muito mais valor às coisas materiais que às coisas espirituais. Muito embora como espírita sendo constantemente acordado. Constantemente sendo chamada a atenção para as coisas espirituais, em detrimento das coisas materiais. Então, por isso, meus irmãos, que nós cada vez mais temos que dizer, vamos estudar, vamos buscar mais auxílio, vamos conversar, vamos trocar ideias, porque nós sabemos que podemos avançar mais. Então, a bem-aventurança
né, que é uma das partes mais bonitas, né, de todo o ensinamento do mestre, que é o Sermão da Montanha, ele nos leva a isso. Então aqui a gente vai ler um pedacinho, né, para dizer assim, ó, quem é o maior no reino do céu? Jesus, chamado a si um menino e colocou no meio deles, respondeu, digo-vos em verdade, que digo em verdade, que se não vos convencerdes e tomardes quais criança, tá? Tornardes quais criança, não entrareis no reino do céu. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino do céu. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então a gente fica vendo nessa passagem de Mateus, esse pequeno comentáriozinho, né? Que nós temos ainda que ser puro como são as crianças. E às vezes nós não temos, nós somos adultos, temos a maldade, né? Então Jesus se compara, né, para nós auxiliar as pessoas desse jeito. E nós temos a oportunidade de fazer esse bem. Nós temos a oportunidade de elevarmos essas pessoas a uma vida melhor. E às vezes a gente não faz, tá? A gente não faz porque a gente ainda tem muito orgulho. A gente fica sempre pensando, depois eu faço, amanhã eu faço, outro dia eu faço. E a gente acaba sempre fazendo nada. Porque outro dia vem, outro momento passa e a gente não consegue realmente se colocar de maneira certa, correta, para fazer a prática do amor que Jesus nos ensinou. De amarmos uns aos outros, como ele disse, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Dai com a mão direita sem que a esquerda perceba. São esses ensinamentos que Jesus vem nos mostrando. E nesse momento, então, nós temos que pensar essas coisas básicas. Tá? Aqui nós somos alertas, aqui não é um estudo. Então sempre a gente está dizendo para as pessoas, mas eu assisto as palestras, todas as palestras. Mas aqui é só uma dose muito mínima de otimismo para incentivar você a buscar o Evangelho. Né? Buscar o Evangelho, ler o Evangelho, tentar entender o Evangelho. E aí, quando tiver dificuldade nesse estudo, ir para a casa espírita, se matricular em algum dos cursos que tratam sobre os ensinos do Evangelho. É nesse sentido que a gente busca. Então, por isso que a gente está sempre colocando essa busca pelo estudo na casa espírita. Porque é aí que nós vamos fazer a nossa transformação. E o mundo que nós estamos hoje habitando só será melhor quando nós formos melhor. Porque a melhora não vai vir externa, ela tem que ser interna. Então a melhora do mundo que nós vivemos hoje, ela só vai acontecer quando nós melhorarmos. Então nós temos que fazer a nossa melhora. Melhorar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, enfim, as pessoas que nos rodeiam, para que tudo possa ser melhor. E aí muitos vão dizer assim, mas como assim? É porque nós temos que viver em paz. Nós temos que amar os inimigos. E aí nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade imensa de perdoar uma pessoa. Nós às vezes somos grosseiros, somos estúpidos com as pessoas. E aí, como é que nós vamos querer que o mundo seja melhor se nós que somos estudantes da doutrina espírita ainda temos esse tipo de posicionamento? De grosseria, de estupidez, de ódio. Se nós ainda temos esse tipo de pensar, esse tipo de agir. Então, por isso, meus irmãos, nós às vezes não vamos conseguir realmente avançar muito. E o mundo também não melhora. Tá? Então, por isso que a gente diz muito claro para nós esse tipo de coisa. Tá? Nós buscamos a paz. Tá? E a paz no mundo começa em mim. A paz no mundo começa em você, aí do outro lado. Cada um de nós. Se eu perdoar, eu serei perdoado. É assim que Jesus ensinou. Eu acho que a passagem linda, aquela passagem de Pedro,
quando ele diz: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão contra mim? Até 7 que peca, que erra contra mim, até 7 vezes? E Jesus, naquela voz branda, serena, vai e diz: meu irmão, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele fala exatamente nisso, que deveríamos perdoar sempre, sempre. Tá? 70 vezes 7 vezes. Aquela passagem da mulher adúltera, que todos sabem, né? Também ali. Onde estão aqueles que te condenaram? Não sei, mestre. Vai, não peques mais. Mas ele afirmou, né? Atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. É aquela coisa que ele está dizendo. Mas nós ainda continuamos sendo aqueles algozes das pessoas. Nós adoramos condenar as pessoas. Não sabemos o que se passou, não temos conhecimento, mas nós gostamos muito de saber muito da vida alheia, para podermos fofocar, para poder falar, para poder xingar. E às vezes a nossa está bem esculhambadinha, né? A nossa está totalmente fora, desorganizada. Então vamos pensar um pouquinho mais nesses ensinamentos e vamos cuidar mais desse nosso caminhar, que hoje já não é tão curto, já é um caminhar longo, né? E que já nos dá uma certa preocupação assim de olhar na fila. Ainda bem que a gente não está vendo ninguém lá na frente, já, estou quase na ponta da fila. Não, está aí no meio, um pouquinho adiante do meio, penso eu, né? Mas estamos caminhando e a fila todos os dias anda. E a gente sabe que essa preocupação aparece para todos nós. A gente não vive assim, não, com coisa que não fosse acontecer nada. A gente sabe, em algum momento, a gente será chamado para voltar à pátria espiritual. Então a gente tem que estar um pouquinho melhor preparado. Então, nossa, eu penso assim, depois que a gente chega a uma certa fase da vida, já não vale mais a pena ter intriga, já não vale mais a pena ter brigas, já não vale mais a pena ter discussões, alguma coisa, né, contenda com alguém, porque não vai levar a nada. A teimosia tem que ser deixada de lado. Vamos começar, se for o caso, tá, irmão, deixa assim, não vou nem discutir porque não vale a pena. Às vezes a gente fica entrando nas intrigas, nas contendas, e, enfim, cavando, né, até inimizade, por coisas tão banais, que não acrescentam praticamente nada na existência da gente. É nesse sentido. Então, meus irmãos, por isso que eu coloco nesse momento, tá, que nós pensamos em Jesus. Tá? E amamos esse mestre amigo por tudo o que ele veio nos ensinar. Mas não basta apenas fazer isso. Há necessidade de pôr em prática esses ensinamentos. Sejam os pouquinhos na nossa vida. Vamos começar a mudar a nossa caminhada. E nós podemos fazer isso. Nós já temos conhecimento suficiente hoje para fazer um final de vida muito melhor do que o início. É isso que o Chico nos ensinou. Não podemos mexer lá atrás. O que está lá atrás, paciência. Mas podemos começar agora e fazer um fim diferente. E é isso que nós podemos fazer. Espero, sim, que possa ter contribuído nesse momento para nós uma reflexão sobre a nossa caminhada aqui na face da Terra. E que Jesus, nosso mestre e amigo, e que os espíritos de luz nos abençoe. Nos dê a paz, nos dê a segurança para continuarmos essa caminhada evolutiva. Muito obrigado. E que a paz do Mestre esteja com todos nós. Que assim seja.